Salmo capítulo 3 diz assim a palavra de Deus: Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos os queixos, quebraste os dentes aos ímpios. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo momento que podemos ter juntos, onde vamos falar de assuntos tão importantes que dizem respeito à nossa saúde mental. E nós podemos aprender da sua palavra como nós podemos ser saudáveis. E pedimos agora a sua sabedoria, a sua direção, para que possamos aprender mais e aplicar às nossas vidas aquilo que o Senhor tem para nós. É o que oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O medo tem aumentado bastante no mundo. Todas as pesquisas mostram isso. As pessoas, nós estamos com mais ansiedade, nós estamos com mais fobias, nós andamos mais deprimidos, os suicídios têm aumentado. Isso mostra que o medo tem aumentado em nossa sociedade. E o medo é uma das emoções mais poderosas que nós temos em nossas vidas, tanto para o bem quanto para o nosso mal. Ele influencia a forma que nós pensamos, a forma que nós agimos, a forma que nós sentimos. O medo afeta a nossa saúde, afeta nossos relacionamentos com outras pessoas. O medo ele pode nos dar ou tirar oportunidades. Ele pode afetar a nossa capacidade de aprender. E talvez mais que isso, o medo afeta toda a nossa saúde mental. O medo, ele nos traz ansiedade. É o medo que nós temos do dia de amanhã. O medo, ele nos pode trazer pânico. O medo de morrer. O medo, ele pode trazer-nos fobias, que seria aquele medo irracional de algum objeto. O medo pode estar de alguma forma vinculado à depressão. Às vezes o medo de enfrentar alguma coisa, o medo de enfrentar de alguma forma o futuro. Ou seja, o medo de alguma forma é a raiz ou está vinculado a todas as questões relacionadas à nossa saúde mental. E a questão é que nós não conseguimos eliminar o medo. Nós precisamos aprender a conviver com o medo. E o rei Davi, que foi um dos grandes reis que nós encontramos nas Sagradas Escrituras, precisou aprender a conviver com o medo. E ele descreve em parte esse aprendizado que ele teve no Salmo que nós lemos hoje, o Salmo capítulo 3. Qual é o medo a que ele estava sujeito? O rei Davi, ele tinha perdido o seu trono. E não foi por qualquer pessoa, foi o próprio filho. O filho Absalão chegou e disse: dá licença aí, pai, hoje quem manda aqui sou eu. Mas ele não tirou somente o pai do trono, ele mandou o exército de Israel atrás do pai. Eles queriam agora matar o pai. Boa parte de Israel e praticamente o exército de Israel queria dar um fim em Davi. E isso obviamente deixa alguém com medo. Mas esse não era o único medo que o rei Davi estava sujeito. Ele também tinha medo de ter perdido e jamais recuperar novamente a sua reputação, o seu nome. Davi,
Ele era antes aclamado por todas as pessoas. Ele foi o grande rei que Israel já teve. Ele era o homem segundo o coração de Deus. Davi era aquele que as mulheres cantavam nas ruas, que ele era o bonzão, que ele não tinha ninguém acima dele. Mas agora ele tinha perdido todo o nome dele. Ele não era mais o rei, ele estava sendo perseguido por essas mulheres. Ele não tinha o nome, mas ele era conhecido por aquele que era adúltero, por aquele que tinha matado pessoas. Davi agora ele tinha perdido todo o seu nome, ele tinha medo de jamais recuperar o nome dele. E então, o que ele ia fazer com este medo? Aqui no Salmo 3, nós podemos aprender pelo menos 3 coisas daquilo que Davi fez com o seu medo e aquilo que você pode fazer com o seu medo. E eu acho que pode ajudar bastante a sua vida. A primeira coisa que você pode fazer com o seu medo é orar o seu medo. Levar este seu medo a Deus. Nós acabamos de ler um Salmo, o Salmo capítulo 3. O Salmo nada mais é do que uma música. Assim como nós compartilhamos aí, olha pessoal, aqui tem uma folha de músicas que nós vamos cantar nessa noite. Assim também o povo de Israel tinha, digamos, o seu livro de músicas. E o Salmo era o livro de músicas que eles possuíam. E essas músicas, em grande parte, eram orações. Então aquilo que Davi está fazendo aqui no Salmo 3 é uma música, mas uma música oração. Ou seja, Davi está levando os seus medos a Deus. E esta é uma coisa muito importante que você pode fazer com os seus medos. Algumas semanas atrás, a nossa Emily tem 9 anos de idade, ela estava com muito medo. Talvez, em parte, eu fosse responsável pelo medo que ela estava tendo, porque eu costumo, às vezes, ler algumas histórias para a Emily, para o Gustav, dos meus 2 filhos menores, e eu estava lendo uma história das gangues de Nova York, uma coisa meio sangrenta, brutal, e parecia não ser as melhores histórias para se ler antes da menina ir dormir, e então ela ficava com medo à noite. Mas essa não era a única razão que ela estava com medo. Ela também tinha medo, talvez, porque nós estávamos agora numa casa nova, e ela desconhecia um pouco os sons, os barulhos e tudo aquilo que estava acontecendo nessa casa nova. E talvez isso colaborasse com o seu medo. Mas tinha uma terceira razão, talvez, que ela estivesse com medo. É porque uma amiga dela estava enfrentando uma situação difícil, aparentemente lutando com demônios. E ela estava ciente de toda essa situação. Ela sabia de cada detalhe, porque ela tinha ouvido as nossas conversas sobre isso. E isso estava impedindo que ela dormisse. Ela tinha medo. Ela colocou o colchãozinho dela assim ao pé da nossa cama, e ela dormia ali, e às vezes à noite acordava, percebia que ela não estava dormindo, e então ela dizia: pai, eu posso dormir com vocês? Porque eu estou com medo. E essa era meio que a oração dela. E ela então adentrava ali no meio da Gislaine e ela então estava ali no nosso meio, ainda com medo, mas segura. Ainda com seus medos, mas ela estava no meio de alguém que é maior que ela. E este alguém maior que ela poderia ajudá-la em seus medos. Isso é que Davi está fazendo. Davi tinha colocado o seu colchãozinho ali ao pé da cama de Deus. E ele estava agora no meio da noite, chamando: Deus, eu estou com medo. Eu estou com medo e eu quero dormir na sua cama. E Deus então está convidando Davi, dizendo: por que você não dorme aqui comigo? E Davi ainda estava com seus medos. Ele ainda tinha medo de não recuperar a sua reputação. Ele ainda tinha medo de ser morto por seu próprio filho. Que coisa terrível. Não obstante, ele estava do lado de alguém maior que ele. E ele estava seguro ali, no meio de seus medos. Ora, isso é uma coisa conhecida pela neurociência. Quando você entrega os seus medos a algo que é maior que você,
o seu estresse diminui, a sua ansiedade é reduzida, porque você tem alguém maior do seu lado. Então essa é a primeira coisa que você pode fazer com seus medos. Você pode simplesmente orar, porque você não faz uma música dos seus medos, porque você não canta essa música para Deus com os seus medos. A segunda coisa que você pode fazer, não basta orar, quer dizer, não basta a Emily o tempo todo ficar na nossa cama, ela vai deixar de viver, ela precisa continuar a vida dela. Então a segunda coisa que você pode fazer, assim como Davi, é seguir o seu caminho. É seguir o seu caminho. É interessante que Davi aqui usa uma metáfora, a metáfora do escudo. Ele diz aqui: Tu, Senhor, és o meu escudo. E nós talvez sejamos muito mais acostumados com o escudo, aquele escudo pequenininho, aquele escudo que você pode segurar na sua mão, aquele escudo que você consegue muito bem movimentar enquanto você está lutando, que você pode usar na sua luta, que você pode ver o inimigo, que você consegue ter total controle com a sua própria força. Mas não é desse escudo que Davi está falando aqui. Ele usa uma outra palavra em hebraico, que é de um escudo do tamanho de uma porta. O escudo que cobre você completamente. Um escudo que você não pode movimentar facilmente. É aquele escudo que eu não sei se você já viu nos filmes, mas é aquele escudo que quando, às vezes, uma tropa está querendo invadir uma fortaleza, um forte, e as pessoas estão, o inimigo está tirando flechas lá de cima, a pessoa está carregando, e ele só serve, ele só tem uma utilidade quando a pessoa está seguindo em frente, está querendo de fato adentrar a fortaleza. Senão aquele escudo ele não possui serventia. É desse escudo que Davi está falando. É um escudo que protege ele totalmente. Ele está dizendo: Tu, Senhor, és esse escudo. Ele não está falando que os medos deixaram de existir. Ele não está falando que os inimigos deixaram de atacá-lo com as suas flechas. Ele está falando que em meio ao ataque do inimigo com as suas flechas, o Senhor é este escudo. Deus é este escudo para ele. E então ele pode ficar tranquilo. Esse escudo, em certa medida, foi adquirido através da oração dele. A oração é que trouxe à existência esse escudo para a vida de Davi. E então, se Deus é esse escudo para ele, ele pode tranquilamente avançar em direção ao inimigo, continuar vivendo a sua vida. Porque Deus com certeza pode protegê-lo de qualquer flecha do inimigo, mas se ele não protegê-lo, é porque ele assim o quis. É porque Deus permitiu que isso acontecesse na vida dele. Então, em segundo lugar, você precisa de fato ter esse escudo na sua vida e avançar. O escudo é adquirido através da oração, mas não basta tê-lo em sua vida, porque ele só funciona se você avança. Siga o seu caminho. Você vai continuar com o seu medo, mas siga em frente no seu caminho. Só ajeitar aqui um pouco, tem muita coisa aqui em cima. Talvez um dos maiores exemplos de ter vivido isso em sua vida é um homem chamado José. Teve um homem que as Sagradas Escrituras mencionam, cujo nome era José. E esse José, ele tinha os seus medos. Um dos medos que ele tinha é com relação aos seus irmãos. José era mais novo, era o irmão mais novo. Ele tinha medo dos seus irmãos mais velhos. Ele não tinha poucos irmãos mais velhos. Ele tinha vários deles. Ele tinha aí pelo menos uma dezena deles. E os irmãos não gostavam dele. De fato, o zum ali nos corredores das tendas em que José vivia ali com seu pai e sua mãe, era de que eles queriam matá-lo.
E aí então certo dia o pai dele fala: José, vai ver lá como é que estão os seus irmãos. Os irmãos estavam cuidando das ovelhas dele. E José tem medo. José tem medo de ir ver como estão os seus irmãos, porque ele sabia o que eles poderiam fazer com ele. E ele ora os seus medos, ele adquire o seu escudo, e ele vai. E quando ele conta aos seus irmãos aquilo que ele imaginava que poderia acontecer, acontece. Eles capturam José, jogam no poço, e discutem entre eles como é que eles vão matá-lo. Será que é melhor pendurado de ponta cabeça, afogado? Quando um deles diz: vamos vender. José ali naquele poço orou os seus medos. Deus foi um escudo para ele. E eles não mataram José, mas venderam ele para comerciantes que estavam indo para o Egito. Você consegue imaginar José indo para o Egito? Ele estava com seus medos. Ora, se nós às vezes temos medos, quando nós intencionalmente vamos para um país estranho, onde nós não conhecemos a língua, onde nós não conhecemos a cultura, onde tem muitas incertezas. Imagine José, que não estava indo intencionalmente, ele estava indo para um país estranho, forçado, como prisioneiro. Eu tenho certeza que o José orou bastante os seus medos nesse percurso. O que poderia acontecer para ele num país estranho, longe dos seus familiares, sem conhecer absolutamente nada do que ia acontecer com ele. E Deus foi um escudo para José. Ele foi em frente. E José foi vendido para Potifar, um homem que, diante da circunstância que ele estava, aparentemente foi muito bom para ele. José rapidamente se tornou o grande homem na casa de Potifar. Mas ali ele também tinha os seus medos, porque a esposa de Potifar estava assediando. Ele falou: isso vai dar mal. Ele orou os seus medos, e Deus foi um escudo para José. Essa mulher acusou ele injustamente, e quando Potifar voltou para casa, Potifar não matou José, mas mandou colocar numa prisão. Enquanto José estava na prisão, ele orou os seus medos. Agora não tinha nome nenhum, ele era conhecido naquela sociedade como um homem pervertido, um homem que tinha assediado uma das mulheres mais poderosas daquele país. Ele orou os seus medos na prisão, e Deus foi um escudo para ele. Deus tirou ele daquela prisão e colocou José como o segundo homem do Egito, o segundo homem mais importante do Egito. Ora, agora ele é um grande, e como grande você tem muitos medos, você tem que liderar, você tem que tomar decisões, mas mais importante que tudo, José estava longe de todos os seus queridos. Ele não tinha ele dos seus lados, sequer sabia como eles estavam. E ele orou os seus medos, e Deus fez uma fome acontecer no país que os seus queridos moravam, para que eles tivessem que pedir comida aos pés de José. José orou os seus medos, se colocou na caminha de Deus e foi em frente. E Deus foi um escudo para José. O escudo, ele só funciona se você vai adiante. Esse escudo que Deus dá quando você ora para Ele, os seus medos, ele só funciona quando você vai adiante. A neurociência mostra isso também. Ela mostra que você precisa, em certa medida, enfrentar os seus medos. Não é a melhor opção fugir dos seus medos, mas paulatinamente, gradualmente, enfrentar os medos que você possui na sua vida. Isso vai dar resiliência para você, vai fazer com que você devagarzinho vá vencendo os seus medos. Não siga os seus sentimentos. Seus sentimentos não são uma coisa boa para guiarem a sua vida.
Os seus sentimentos um dia estão lá em cima, outro dia estão lá embaixo. Outro dia estão lá em cima, outro dia estão lá embaixo. Eles de fato não são um meio muito bom de guiar a sua vida. Mas tinha uma mulher que estava deixando os seus sentimentos guiarem a sua vida. Ela tinha estado por diversas vezes em depressão, porque ela tinha medo daquilo que o futuro reservava a ela. E ela já tinha tentado resolver os seus problemas de inúmeras formas, com os mais variados psiquiatras, psicólogos, conselheiros, tudo quanto é tipo de gente. Ela tinha algumas semanas saído do manicômio. Ela não fazia mais nada em casa. Tudo que ela fazia, ficar deitada no sofá, comendo pipoca, chocolate e tudo que aparecesse na sua frente. O seu marido, que trabalhava o dia inteiro, trabalho pesado, e os seus filhos, que ficavam o dia inteiro fora estudando, quando eles chegavam à noite em casa, eles tinham que fazer absolutamente tudo em casa. Eles tinham que fazer todas aquelas tarefas que, de fato, esta mulher deveria estar realizando. Os vizinhos traziam comida para eles. Os vizinhos dessa mulher era cristã, os vizinhos que não tinham nada a ver com o cristianismo, com compaixão deste homem e seus filhos, traziam comida para a casa desta mulher. E aquele homem, no ato de desespero, ficou sabendo de um outro conselheiro, que era pastor, e levou então a sua esposa para esse pastor. E então ele contou a história, a mulher só sentada do lado, cabisbaixa, contou a história do que estava acontecendo, e o conselheiro então disse: você não deve estar muito contente dessa situação pela qual você está passando, não é verdade? Ela disse: não. Bem, disse ele, eu também não ficaria. Afinal de contas, o seu marido, os seus filhos, eles passam o dia inteiro dando pesado fora, e depois quando eles retornam para casa, eles ainda têm que fazer tudo que a senhora deveria estar fazendo. A senhora devia, em certa medida, se envergonhar de que os vizinhos têm que trazer comida para sua casa. Isso não é um cenário muito bonito. Mas nós podemos fazer o seguinte: nós podemos, usando as palavras de hoje, nós podemos, como salmista, orar os seus medos, e você vai em frente. E em frente é o que? Você vai chegar em casa e vai armar lá a sua mesinha para passar roupa. Você vai começar a passar roupa. Você vai chegar em casa, dar um jeito naquela geladeira e começar a fazer comida para o seu marido e para os seus filhos. E faz o seguinte: sábado à noite você faz um banquete para eles, porque olha o estado deles. Eles estão precisando de uma comida boa, que há semanas, meses, a senhora não faz para eles. E aquela mulher, então, ela decidiu seguir as orientações daquele pastor. Ela foi para casa e ela seguiu em frente. E à medida que ela passava roupa, à medida que ela preparava comida, a alegria foi retornando à vida dela. Porque o escudo do qual esse conselheiro falou, ele só funciona quando você vai em frente. Ele não funciona se você fica parado. Naquela semana ela recebeu uma notícia terrível, exatamente vinculada à depressão dela. A filha dela, que era solteira, estudava numa outra cidade, na universidade. Ela ficou grávida. E aparentemente não sabia sequer quem era o homem. Mas aquela mulher, ela chegou com a filha dela na semana seguinte para conversar com aquele pastor. E ela estava, em certa medida, alegre, feliz. E ela disse: olha, se fosse há uma semana atrás, eu não saberia sequer onde eu estaria agora. Mas aquilo que o Senhor me disse transformou a minha vida. E diante mesmo dessa circunstância muito difícil na minha vida, eu estou aqui hoje para que o Senhor diga o que eu devo fazer com a minha filha. E minha filha também está aqui, para que o Senhor diga o que ela deve fazer, porque ela viu a transformação na minha vida. É disso que Davi está falando. Davi está falando que você tem que orar,
e ir em frente. Porque é só assim que você vai poder lidar adequadamente com os seus medos. A terceira coisa que você pode fazer, imitando aqui Davi, é dizer as mesmas palavras que ele diz num dos versículos aqui no Salmo 3. Tu és a minha glória, e me fazes andar de cabeça erguida. Tu és a minha glória, e me fazes andar de cabeça erguida. Davi, de alguma forma surpreendente, ele está confiante. Lembre-se que o exército de Israel está atrás dele. Ele não está mais sentado no trono, está escondido em algum lugar. O filho dele querendo arrancar a cabeça dele. Ele dá pior, não tem reputação, não tem nada. É visto como mulherengo, assassino e tudo quanto é coisa de pior que você possa imaginar. Não obstante, ele está dizendo aqui: o Senhor me faz andar de cabeça erguida. O Senhor é a minha glória. Ora, talvez alguns anos antes, Davi não pudesse dizer as mesmas palavras com tal confiança, porque a glória dele talvez não fosse tão fortemente o Senhor, mas quem sabe a glória dele fosse a reputação dele. Lembre-se que no hebraico, que é a língua usada aqui para escrever esse texto, a glória significa peso, significa, digamos, aonde você apoia a sua vida, sobre qual peso você coloca a sua vida. E Davi, talvez alguns anos antes, ele colocava em certa medida o seu peso, ele inclinava sobre a sua reputação. Mas quem não colocaria? Depois de ter matado talvez o grande guerreiro inimigo Golias, as ruas inteiras, se fosse hoje, talvez estaria desfilando no carro de bombeiros, assim como os nossos ganhadores de medalhas nas Olimpíadas, andando pelas ruas de Campo Grande, no carro de bombeiros, toda a população do lado de fora, saudando a Davi, elogiando a Davi, louvando a Davi. Davi é o nosso grande, Saul é o nosso reizinho, mas nosso reizinho não é de nada, quem é o grande aqui é Davi. Depois ele assumiu o reinado no lugar de Saul. Davi de fato foi o grande rei, ele expandiu as fronteiras como ninguém, ele derrotou os povos, era um grande estrategista, criou a capital em Jerusalém para unir todo o povo de Israel, unir o sul e o norte de Israel, que nenhum rei conseguiu, nenhum deles, nem o seu próprio filho, conseguiu a continuidade disso. E com certeza ele era louvado nas ruas: o meu rei é Davi, ninguém tem igual a ele. Jamais existiu na história de Israel um homem com Davi. A glória dele talvez fosse a reputação, mas agora ele não tinha mais ninguém gritando nas ruas o seu nome. Pelo contrário, se alguém visse talvez Davi, eu diria: pega Davi, olha lá está Davi, vamos chamar o exército para matar a Davi. Davi não era somente grande em termos de guerra, mas ele também era grande em termos de caráter. Davi era conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Ele tinha um nome, agora não mais. Agora ele é conhecido como o homem que corria atrás das mulheres. Ele era conhecido como o homem que tinha coragem de matar talvez um dos melhores amigos dele. Davi tinha perdido a sua reputação. Ele tinha colocado a glória dele em cima da reputação, e ele tinha perdido. Ora, qualquer coisa que não Deus, que for a sua glória, você pode perder. E você deveria ter medo de perder. Se você se inclinar sob a fama, um dia você é famoso, outro dia você é anônimo. Você pode perder isso.
Se você tem dinheiro, um dia você vai ter dinheiro, outro dia você pode ser pobre. Você perdeu a sua glória. Se é poder, um dia você tem poder, outro dia você não tem poder nenhum. Se é beleza, um dia você pode ser a pessoa mais bonita do Brasil, no outro, ninguém nem quer olhar para você. Se são os prazeres, um dia você tem todos os prazeres, no outro você não tem nenhum. Se você coloca a sua glória em qualquer coisa deste mundo, você deveria ter medo de perder, porque de fato você pode perder. Mas, se Deus for a sua glória, então nada deste mundo pode tirar esta glória de você. É por isso que Davi está dizendo aqui: Tu, Senhor, és a minha glória. Ninguém pode tirar isso de você. Você não precisa ter medo de absolutamente ninguém arrancar esta glória de você. Talvez você esteja se perguntando como é que isso aí acontece. Como é que eu tenho vivido em função dessa glória aqui? Como é que eu faço essa troca de glórias, em certa medida? Bem, a solução está no homem que talvez você conheça muito bem, chamado Jesus. Jesus, ele tinha toda a sua glória colocada sobre a pessoa certa. Mas não obstante, ele se destituiu de sua glória e veio morar aqui entre nós, ser um de nós. Jesus, ele podia ter medo de um monte de coisas. Medo de ser perseguido, e ele foi. Medo de não ter dinheiro, e ele de fato não teve dinheiro. Medo de não ter bens, e de fato ele não teve bens. Todos os bens que ele possuía eram bens emprestados. Medo de ser reprovado pelas pessoas, e ele foi reprovado. Medo de não ser belo, e o profeta Isaías diz que não havia nenhuma beleza nele. Jesus, ele podia estar sujeito a todos os medos, mas ele sempre orou, entre aspas, os seus medos a Deus. E Deus Pai foi um escudo para ele, e ele sempre foi em frente. Sempre foi em frente. Mesmo nas situações mais difíceis para a vida dele, onde ele sentia um medo maior, a ira de Deus Pai caindo sobre ele, ali no jardim de Getsemane, ele orou o seu medo, com o suor de sangue. E ali ele disse: Senhor, se possível, passa de mim esta situação, este cálice, mas não seja como eu quero, mas como o Senhor. E então ele orou os seus medos a Deus e continuou em frente. E o frente foi a cruz do Calvário. E quando ele estava pendurado na cruz, era ali que o escudo do Pai deveria estar funcionando contra as flechas do inimigo. Não obstante, o Pai tira totalmente o escudo, e as flechas acertam o Filho. E ele percebe isso, e quando ele percebe isso, ele em desespero diz: Deus meu, por que me abandonaste? Jesus, ele teve o escudo retirado de sua frente, para que você pudesse ter o escudo em sua vida. Jesus, em certa medida ali, ele orou o seu medo e não teve atendido a oração do Pai, para que você pudesse ter atendido a oração do Pai. Jesus, ali ele estava totalmente sem glória, para que você pudesse colocar a sua glória sobre Deus Pai.
para que você pudesse se inclinar sobre ele, para que você pudesse fazer essa troca de glórias, da qual eu já mencionei. Você crê nisso? Você crê de fato nisso? Davi, o tempo todo, nesses salmos, ele está dizendo que ele precisava de um libertador. Ele precisava de um salvador. Ele está falando exatamente daquilo que eu acabei de contar. Que ele precisava fazer essa troca de glórias. Se você crer nisso, então as palavras de Davi neste salmo podem se tornar verdadeiras para você, onde Davi diz: ao Senhor clamo eu em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Deus vai responder às suas orações do seu alto monte. Eu lembro certa vez que nós estávamos em 2013, eu acho, visitando Nova York. Nova York é uma cidade grande como São Paulo, cidade onde você tem pessoas que não acabam mais. E eu acho que nós estávamos na esquina mais movimentada de Nova York. Naquela época só tinham Gislaine, eu, Bianca e Mateus. E nós estávamos parados naquela esquina, inclusive nós estávamos conversando, vamos prestar atenção para que nós possamos permanecer todos juntos e tudo mais. E quando de repente Mateus e eu estamos batendo papo, andando animadamente e rapidamente em frente, de repente Mateus e eu olhamos para trás e cadê as mulheres? Elas não estavam conosco. Elas tinham se perdido, obviamente. Não fomos nós que as deixamos para trás. E elas estavam com medo. Elas estavam com medo. Medo porque estavam num país estranho, porque não sabiam falar a língua, porque estavam numa cidade grande, porque o telefone não estava com elas, porque a carteira também não estava com elas. Elas estavam absolutamente sem nada. Eu não sei se elas oraram os seus medos, mas de qualquer forma, Deus foi um escudo para elas. E elas foram em frente, que é como elas deveriam ter caminhado. E de repente elas ouviram a nossa voz. Quando elas ouviram a nossa voz, foi como Deus respondendo do seu santo monte. O estresse ainda estava lá, a tensão ainda estava lá. Em certa medida, os medos ainda não tinham baixado totalmente. Mas elas ouviram a voz daquelas pessoas que elas deviam estar ouvindo. É isso que vai acontecer na sua vida. Quando você crer neste Jesus, você vai ouvir a voz do santo monte de Deus Pai. E sabe que para Gislaine e para Bianca, naquele momento que eles estavam no meio dos seus medos, não importava nada para elas. Não importava se têm muito dinheiro, não importava elas serem famosas, não importava elas serem belas ou não importava absolutamente nada. Tudo que importava é que elas nos encontrassem. E isso vai ser verdade na sua vida também. E então você vai poder dizer como o salmista Davi: a tua bênção está sobre o teu povo. Quando você orar os seus medos, Deus for escudo para você, você for em frente, e tudo que importar para você é a glória de Deus Pai, então a bênção de Deus estará sobre a sua vida. E isso basta. Oremos. Senhor Deus, nós somos gratos pela sua palavra. Obrigado pelo Salmo 3. Obrigado que Davi orou esse salmo. Como nós podemos aprender a orar com esse salmo? Orar os nossos medos. Senhor, nós temos muitos medos. Às vezes nós temos medos porque a nossa glória está no lugar errado. Senhor, perdoe-nos e faça-nos de fato viver em função somente do Senhor.
porque é só isso que importa. Senhor, dê-nos o seu escudo, faça-nos caminhar adiante, enfrentar os nossos medos com sabedoria, pois sabemos que se nós o fizermos, o Senhor vai nos responder do seu santo monte, e a bênção do Senhor vai estar sobre nós. Isso é tudo o que precisamos. E é o que oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar em pé e cantar uma música.